E aí, galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Mais uma vez aí a gente está junto para a gente fazer aquela viagem no mundo da história, beleza? Então vamos lá, hoje nosso tema é sobre o processo de independência das 13 colônias, ou o processo de independência dos Estados Unidos, também conhecido como Revolução Americana. Caraca, professor, quantidade de nome é esse? Então, ó, Revolução Americana, processo de independência dos Estados Unidos ou processo de independência das 13 colônias, beleza? Quais são as características? Primeira coisa, a gente tem que lembrar das 13 colônias. As 13 colônias era uma colônia inglesa, no qual ela era dividida em dois blocos, as colônias do centro-norte e as colônias do sul, beleza? As colônias do sul é facinho da gente trabalhar, por ter um clima um pouquinho mais ameno, porque, chega a ser uma zoeira a gente falar que o clima era quente no sul dos Estados Unidos, beleza? Um clima um pouco mais ameno, então dava para fazer o esquema do plantation. Então as colônias do sul das 13 colônias utilizou o esquema do plantation, monocultura, mão de obra escrava, voltado ao mercado externo, beleza? E latifúndio. São isso que significa plantation, beleza? Só que qual que era a produção? Era a produção do algodão, voltada à Revolução Industrial lá da Inglaterra, tranquilo? Já as colônias do norte tinham uma outra característica. As colônias do norte foi colonizada aí pelos puritanos, beleza? Logo após aí a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana, eles fugiram de uma série de conflitos lá na Europa, querendo uma vida melhor aqui na América, beleza? Então eles vieram para a América e não queriam voltar para lá e também não podiam, porque eles eram puritanos. Ser puritano era crime na Inglaterra na época, portanto, eles tinham que evitar contato com a Inglaterra e se virar nos 30 aqui. Então eles passaram a utilizar um sistema de colonização completamente diferente do sul dos Estados Unidos. Tá? Então eles foram para o norte, um clima extremamente rigoroso, economicamente falando era horrível, pois era o mesmo clima da Inglaterra, ninguém ia gastar dinheiro em atravessar o Oceano Atlântico para produzir algo que ele podia produzir no seu próprio quintal, então não faz sentido. Então eles voltaram então à pequena propriedade, o minifúndio, policultura, tá? Voltado à sua subsistência, e o que sobrava da sua produção ele fazia um comércio interno entre os seus vizinhos. Então era minifúndio, policultura, mão de obra assalariada e mão de obra familiar, beleza? E voltado ao mercado interno. Então as 13 colônias ela cresceu nessa dicotomia entre as colônias do norte e as colônias do sul, tranquilo? Foi falado também no seu processo de colonização, tá lá na nossa videoaula, beleza? Foi falado também no processo de colonização inglesa, em que as 13 colônias elas sofriam uma coisa chamada negligência salutar. Mas que bagaça é essa? Negligência salutar, a Inglaterra fazia pouco caso das 13 colônias, ou seja, não tinha pacto colonial. Isso possibilitou o nascimento do comércio triangular. Ou seja, as 13 colônias, devido à ausência do pacto colonial, as 13 colônias podiam fazer comércio com vários outros territórios. Tranquilo nisso? Então, aí esse comércio era chamado comércio triangular, que fazia comércio Europa, América, continente africano. Ou Europa, América e América do Norte, América Central. Beleza? Então, faz aí um triângulo nos mapas. Tranquilo essa linha de raciocínio? Show de bola? E o que mudou? Porque até então a galera lá, os colonos estavam tranquilos, beleza? Outra característica deles, eles podiam escolher os seus próprios governantes, obviamente, por causa da negligência salutar. O que aconteceu, cara? A guerra está se alongando lá na Europa. Isso eu comentei com vocês nas videoaulas anteriores, se quiser ir lá dar uma olhadinha, beleza? Em que a guerra na Europa está se alongando. Quais são os motivos dessas guerras? Primeiro, o próprio absolutismo. Os reis absolutistas querem aumentar o seu poder. Segundo ponto, guerras religiosas.
né? Católicos, calvinistas, luteranos, anglicanos. Terceiro ponto, colônias. Então aí é um conjunto de fatores que leva a esses conflitos, beleza? E o que nós estamos trabalhando agora? Nós estamos aí finalzinho do século XVIII, início do século XIX. Portugal, Espanha, beleza? A Holanda, elas já estão mais enfraquecidas. Quem está aí na corrida, no páreo duro, para ser a grande bambambam do mundo, tá a Inglaterra e França, beleza? E em vários conflitos, o que interessa para a gente aí agora é a própria Guerra dos 7 Anos, beleza? No qual a Inglaterra e França, eles fazem um embate, tanto a Inglaterra quanto a França começam a se endividar com bancos para financiar sua indústria bélica, beleza? E no final da guerra, quem ganha é a Inglaterra, beleza? Qual foi aí a consequência da guerra? Primeira coisa, a Inglaterra ganha acesso a várias colônias francesas, como por exemplo o Canadá agora vira uma colônia inglesa, tá? Vários territórios das Antilhas também viram colônias inglesas. E o mais importante que a gente tem aí, que vai levar uma consequência até para o Brasil colônia e o Brasil império, é que a Inglaterra ela passa a controlar o Oceano Atlântico. Então, aí quem vai determinar as normas no Oceano Atlântico será a Inglaterra. Tanto o espólio da matéria futuramente vai ser criada a Bill of Aberdeen. Essa lei vai proibir o tráfico de escravos no Oceano Atlântico. A Inglaterra vai proibir isso. Tá? Isso daí vai, consequentemente, aí alterar toda a economia brasileira. Mas vamos voltar aí ao processo de independência das 13 colônias. Beleza? Tanto a Inglaterra quanto a França terminou a guerra enfraquecidos economicamente. Chegaram os bancos, a Inglaterra está aqui, você vai ter que pagar os seus empréstimos devido à guerra. A Inglaterra, caraca, eu não tenho dinheiro para pagar, meu irmão, e agora? Ponto. Imagine a França que perdeu, beleza? Então, a Inglaterra, ela começa então a olhar para as 13 colônias. Fala assim, meu querido, por causa desse problema aí, eu vou ser obrigado a criar uma parada que vocês não tinham até então, chamado Pacto Colonial. Os caras, aí que começa a treta, beleza? Só que ele faz isso devagarzinho. Em 1764, a Inglaterra cria a Lei do Açúcar. Palavras bonitas. Todo açúcar que não for derivado da Companhia das Antilhas Inglesas, da Companhia das Índias Ocidentais, deverão ser taxadas. Ou seja, o açúcar que não for da Inglaterra deve pagar uma taxa. Beleza? Por quê? A Inglaterra, querendo recuperar sua grana, ela vai aumentar o preço do açúcar dela. As 13 colônias, tá, eu compro no Brasil. Ah, não, então se você for comprar o açúcar brasileiro, você vai ter que pagar um pedágio. Entende? Para quê? Se você quiser comprar o açúcar brasileiro, a Inglaterra ganha em cima desse imposto. Se você quiser comprar o açúcar inglês, a Inglaterra ganha. Ela superfaturou o açúcar dela, entendeu? Então o açúcar dela está valendo 100. Por causa e o açúcar brasileiro está valendo 10. Obviamente todo mundo vai comprar o açúcar brasileiro. Aí ele cria a lei do açúcar, aí o açúcar brasileiro de 10 vai para 150. A Inglaterra, você que sabe. Beleza? Outra lei que ele criou aí foi a lei da moeda. Que lei é essa? Pô, as 13 colônias ela utilizava o dobrão espanhol. Ela não usava o dinheiro inglês, que era libra e sterlina. Ela utilizava aí o dobrão espanhol. Por quê? Pô, se você olhar próximo às colônias espanholas. Segundo, o dobrão espanhol é prata, meu querido. Se é prata, é prata, é prata. Não interessa. Beleza? Ou seja, a partir do momento que os colonos lá as 13 colônias faziam comércio com prata, ela ganhava muito, porque ela garantia a riqueza, ou seja, prata é prata, beleza? Aí o que o rei faz? A Inglaterra cria a lei da moeda. Vocês são proibidos de fazer comércio com dobrão espanhol ou com qualquer derivado, você vai ter que usar o dinheiro inglês. Então você vai ter que ir à casa de câmbio, trocar o seu dobrão espanhol pela libra. Ah, a libra não é feita de prata, não? Não.
Então, o que tem? Primeiro que você vai pagar uma taxa de câmbio. Segundo, se a libra desvalorizar, você continua no prejuízo, aí você fica no prejuízo, porque prata é diferente, tranquilo? Então isso quebra, aí começa a quebrar a economia dos colonos, levando o descontentamento desses caras. Outra lei que eles criaram foi a lei da hospedagem, em 1764, beleza? O que é a lei da hospedagem? É uma lei no qual a Inglaterra cria, taxando os colonos um pedágio de soldados. Ou seja, é uma lei que foi criada para pagar o salário dos soldados, beleza? Que estavam nas 13 colônias. Soldados que estão nas 13 colônias devem ser pagos pelos colonos. Entretanto, os colonos já pagam esses impostos para o rei. Beleza? Igual a gente hoje. Por exemplo, a gente paga o imposto. Esse imposto serve para quê? Para pagar PM, para pagar a escola, para pagar o hospital, tranquilo? Todas as ofertas públicas. Tanto que se você paga uma escola particular, na hora de você declarar o imposto de renda, você declara que você paga escola particular, porque o governo não pode cobrar 2 vezes algo de você. O que o rei da Inglaterra faz aí? Cobra 2 vezes. Tranquilo nesse ponto? A galera começa a ficar bolada. Em 1765, o rei da Inglaterra cria a lei do selo. Essa lei mata 2 coelhos com a cajadada só. Primeiro, grana. Segundo, censura. O que é isso? Todo jornal, livro, revista, tá? Almanaques, qualquer livro, qualquer coisa escrita que for comercializado nas 13 colônias deve primeiro ganhar o selo real. Então você vai no correio, entrega o seu livro lá, beleza? Aí paga uma taxa. O censor vai ler, se por acaso ele não gostar, né, você escreveu algo contra o rei, né, criticar a política real, o cara simplesmente não te dá a autorização para você vender aquele livro. Aí o cara te devolve o livro, o cara, então devolve o meu dinheiro. O cara, não vou devolver porque você paga isso daí mesmo não ganhando a autorização para fazer o comércio. Então ele mata 2 coelhos, censura e ganha dinheiro nas costas dos colonos. Beleza? Outra coisa, tudo imposto. Em 1767, o rei da Inglaterra cria os atos Townshend. Que atos são esses? Tá? É uma série de impostos. Ele taxa um monte de coisa. Ele taxa vidro, ele taxa rolha, ele taxa papel, ele taxa tinta. Cara, imposto por janela. O rei da Inglaterra taxa até janela. Quantas janelas tem na sua casa? 5, 100 reais por janela. Olha o nível da parada. Entendeu? Eu gosto de fazer o exemplo do vinho. O cara vai lá, né? Quanto custa esse vinho? Custa 20 reais. Aí, após os atos Townshend, quanto custa esse vinho aí? 200 reais. O cara, que isso, rapaz? Tá maluco? Vamos lá. Tudo atos Townshend. Vinho, taxação. O vidro da garrafa, taxação. A rolha, taxação. O papel, vinho. E a tinta, escrito vinho, taxação, taxação. São 5 impostos em cima do vinho. Dele tudo atos Townshend. Aí a galera começa a fazer várias manifestações, começa a se revoltar contra esse monte de imposto. Beleza? Desde 1764 até 67, o rei da Inglaterra criou a lei do açúcar, lei do selo, lei da moeda, lei da hospedagem e atos Townshend. 5 impostos aí rebentando os colonos. Aí a lei da moeda, 6. Né, rebenta os colonos nesse ponto. Aí, os caras começam a fazer várias manifestações. Uma dessas foi na cidade de Boston, em que os colonos foram lá e fizeram uma passeata. O exército inglês vai tentar conter a passeata. Os caras pegam bola de neve e jogam nos soldados. Os soldados reagem atirando de volta na população. Mata 5 malucos lá. Beleza? Esse episódio é conhecido como Massacre de Boston. Beleza? Que foi a manifestação dos colonos contra esse monte de imposto. Beleza? E o exército reage de forma violenta. Então, para conter os ânimos nas 13 colônias,
beleza? O rei inglês, rei George, ele anula os atos Townshend, beleza? Anula, beleza? Mas logo depois, 1773, o rei inglês cria a lei do chá. Mesmo esquema da lei do açúcar. Palavras bonitas. Todo chá que não for da Companhia das Índias Orientais deverão ser taxadas. Google Tradutor nisso, você deve comprar o chá da Inglaterra. Se você não comprar o chá da Inglaterra, vai pagar esse pedágio. Beleza? Aí fica igualzinho ao açúcar. Tranquilo? A população descontente, o que eles fazem? Eles invadem o porto da cidade de Boston, onde os navios estavam atracados, pega o chá que estava lá e joga fora no mar. Esse episódio é conhecido como a Festa do Chá de Boston, no qual a população, descontente com a lei do chá, pega o carregamento do chá e joga no mar. Beleza? O rei fica tão boladaço, tão bolado, tão bolado, tão bolado, que ele cria uma série de taxas. Ele arrebenta os colonos. Tanto que os colonos apelidam essa série de normas como leis intoleráveis. Beleza? O que seriam essas leis intoleráveis? O rei da Inglaterra exigiu a prisão de todos os envolvidos na festa do chá. Exigiu a indenização. Beleza? Todo chá jogado ali no mar deve ser indenizado. Beleza? Ele fechou o porto de Boston, tranquilo? Ou seja, nenhum navio entra, nenhum navio sai. Imagina para a economia da cidade de Boston esse fechamento. Como que os produtos vão entrar e vão sair da cidade de Boston? Não existe outra opção. Tá? A saída, a troca do governador do estado de Massachusetts, tá? Retira o antigo governador e o novo governador escolhido pelo próprio rei, beleza? E aumenta a quantidade de soldados dentro da cidade de Boston. Lembra da lei da hospedagem? Beleza? Então, os colonos, e agora? O que a gente vai fazer? Os governadores dos estados, representantes de cada estado, beleza? Eles se reúnem na Filadélfia. No primeiro congresso da Filadélfia, beleza? Esses colonos se reúnem para decidir o que eles vão fazer. O que eles decidiram? Escrever uma carta repudiando as leis intoleráveis e mandando para o rei inglês, explicando os motivos daquilo. O que o rei da Inglaterra faz? Rasga, né, o documento, beleza? Repúdio, rasgou lá e mandou confiscar o armamento dos colonos. Lembrando que, por causa da negligência salutar, os colonos, eles tinham que se virar. Então, não era a Inglaterra que financiava a proteção dos colonos, eram eles próprios que faziam isso. Então, ataques indígenas eram eles que tinham que se virar. Nessa época, você podia abrir a porta da sua casa, se você fosse um colono aí, e dar de cara com o urso. Aí o rei da Inglaterra confisca seu armamento. Como é que você vai fazer? Entendeu? Isso daí piorou a relação entre 13 colônias e o rei inglês. Então, no segundo congresso da Filadélfia, os representantes dos estados se reúnem e decidiram pela independência, tá? Isso daí em 1776. Tranquilo? Aí, no congresso da Filadélfia, eles escolheram George Washington para ser comandante do exército, né, agora dos Estados Unidos da América, beleza? E Thomas Jefferson e John Adams, eles redigem a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos, baseado nas ideias iluministas, e utilizou como tema liberdade, igualdade e felicidade, no qual diz que todos os homens, no conceito de felicidade, todos os homens têm o direito de lutar pela sua felicidade. Aí a guerra estancou, beleza? Entre George Washington, que é o comandante do exército, e o exército inglês, beleza? Obviamente que a Inglaterra começa ganhando, simples, era o maior exército do mundo, era a maior potência do mundo. Então George Washington utilizou uma tática indígena que ele sofreu nos seus tempos de serviço militar inglês, que ele era um ex-comandante do exército inglês, beleza? Estava aposentado e agora ele volta aí como
comandante do exército dos Estados Unidos. Quando ele estava lutando contra os franceses utilizou um conhecimento, junto com os índios, né, utilizou um conhecimento da mata, ou seja, os franceses e os indígenas, eles faziam emboscadas contra os ingleses durante a Guerra dos 7 Anos. Então, George Washington, ele aplica essa técnica para lutar contra os ingleses. Tá? Ou seja, eles fugiam para a mata, tá? Lá no território dele. Os ingleses pegavam os indígenas como guia, tá? Para ir atrás dos caras. O que eles faziam? Eles atacavam os indígenas primeiro, depois o alto escalão do exército inglês, para perder o comando e assim eles poderem ganhar. Beleza? Outra coisa que o George Washington ganha aí é o apoio da França. A França, que estava aí mordida com a derrota na Guerra dos 7 Anos, ela aproveita esse conflito para dar aquele quebra na Inglaterra. Então, a França oferece navios, armamento, tá? Dinheiro, auxílios em geral para a Inglaterra, para os colonos alcançarem independência. Beleza? E a guerra foi se alongando. O George Washington, ele com esse dinheiro, beleza? Com esse apoio francês e com as táticas indígenas, ele começa a fazer frente à Inglaterra e começa a ganhar, beleza? Tanto que a Inglaterra, em 1781, assina a rendição, tá? Criando aí, realmente, a Inglaterra reconhecendo os Estados Unidos como um país independente. Tranquilinho, gente? Light. A única coisa que eu quero lembrar de vocês os Estados Unidos agora viram um país independente. As ideias iluministas: igualdade, liberdade e felicidade. Se a gente bater isso, já caiu em vestibular. O que caiu? Se você levar em consideração os lemas da independência dos Estados Unidos, foi um sucesso? Não. Mas não alcançou independência? Sim, alcançou independência. Mas diz que todos os homens têm o direito a buscar sua felicidade. Liberdade. Esses dois pontinhos, né? Liberdade e escravidão. Manteve-se a escravidão. Ué, professor, mas é isso. Não tem liberdade. Se não tem liberdade, então o processo de independência dos Estados Unidos, já de cara, já mostra o seu fracasso. Igualdade. Homens e mulheres. Mulher não tem direito. Só os homens. Beleza? Então, isso já mostra em que o processo de independência dos Estados Unidos foi feito pelos homens brancos ricos para os homens brancos ricos. Beleza? Tranquilinho? Isso mostra o fracasso do processo de independência dos Estados Unidos neste ponto. Isso já caiu em vestibular. Então não se esqueçam disso, tá? Galera, fechamos essa videoaula. Um abraço, um beijo, um queijo para vocês. Fui!